vou falar um pouco nessa aula sobre estrutura frasal da Libras. Bom, se você faz um curso técnico da Libras, se faz um curso de letras Libras superior, você vai estudar sobre esse assunto. Essa aqui é uma aula assim resumida para você que já não quer perder tempo estudando, porque você talvez não tenha tempo, e nem escutando várias coisas assim difíceis que você não vai lembrar depois, porque você tem que fazer um trabalho e entregar sobre esse assunto. Então vem comigo. A sintase, eu vou ler o que diz aqui no material de estudo, tá? E eu vou explicar depois. Diz assim, é a área de estudo que analisa a combinação das palavras para a formação de estruturas maiores, que são as frases. Então, é aquilo que vai combinar em língua de sinais os sinais corretamente para formar a frase. Tá bom? Se fosse na língua portuguesa, seria usar as palavras corretas para fazer uma oração correta, que fizesse sentido, que passe a mensagem que você quer realmente passar, que não fique subentendido, que não queira dizer outra coisa e que seja num português correto, formal. Na Libras nós também temos isso, por isso a estrutura frasal correta. Você vai falar de forma informal, nem vai fazer sinais aleatórios, tem uma ordem para poder dar sentido, passar a mensagem correta. E bonito, né? Que nem quando você faz um discurso, você prepara as palavras, prepara bem bonitinho as frases. Na Libras também tem isso, com os sinais, é claro. E nós temos as sentenças frasais negativas, interrogativas, afirmativas, condicionais, relativas, e a gente vai analisar cada uma delas agora. Então tá, as construções negativas são as mais fáceis, né? É só você balançar a cabecinha assim, que nem o Chaves, para não. Que você não quer, que você não vai, que você não foi, que você não sabe. É só colocar não no meio da frase, que ela já se torna automaticamente negativa. Parecido aí com o português, né? Bem simples, isso aí você não vai ter dúvida, você vai ter que lembrar na hora da sua atividade, na hora de fazer o seu trabalho para entregar, para enviar. É só colocar não na frase que ela se torna negativa. E as construções afirmativas? É quando você faz também igual o Chaves. Você afirma uma coisa, ela se torna automaticamente afirmativa. Você está afirmando. Então, é só colocar o sim ou balançar a cabeça no meio da sua frase, que vai se tornar uma construção afirmativa. Por exemplo, esse livro é meu. Esse livro estou afirmando, é meu. Não é? Esse livro, ó, meu. Frase afirmativa. Aquela casa é dela. Casa dela. Tô dizendo que é dela, não tô perguntando, tô afirmando que é dela. Hoje eu fui para a escola. Escola? Eu fui. Hoje sim, eu fui. Eu tô dizendo que eu fui, não tô perguntando, não tô duvidando. Então, negativa e afirmativa é bem simples. E as construções interrogativas? Bom, você vai usar o que a gente fala de marcações não manuais, ou seja, você vai ter que fazer expressões faciais e corporais para passar aí, para construir a sua frase e ela ter o sentido de interrogação. Eu até tenho um vídeo aqui no Shorts que fala um pouco sobre isso de uma forma mais autoexplicativa, que é como fazer perguntas em Libras, que tem a ver justamente com esse assunto. Que você tem que fazer para fazer a pergunta em Libras. E é basicamente sobre isso, como construir uma frase interrogativa. De forma simples falando, é isso. Então, você tem que treinar ali no espelho as suas expressões faciais de pergunta.
É uma habilidade que todo mundo tem? Não, mas é uma habilidade que todo mundo pode adquirir. Então você pode levantar a cabeça, franzir a testa, ou abaixar a cabeça. Você vai ter que se mexer, não basta só sinalizar. E vamos treinar algumas frases interrogativas em Libras também. Mas para isso, primeiro, pega um papel, uma caneta, porque para você anotar, uma coisa importante. Tô um pouco doente. Geralmente, a estrutura básica da Libras é essa aqui, ó. Sujeito, verbo e objeto. Então, você anota aí. S, V, ó. Sujeito, verbo, objeto, tá? O sujeito é o ser ou a pessoa que pratica a ação. O verbo representa a ação. O objeto é o alvo da ação. Anotou? Se não anotou, para e escreve. É importante, tá? É muito importante saber isso. Esse é o básico, tá? Só dizendo que tem outras estruturas, eu vou dizer aqui nesse vídeo também quais são para você anotar, mas esse é o básico. É porque, como a língua portuguesa, a língua de sinais também é flexível, é uma língua viva, enfim. E tem quais são? Ordem SVO, ordem OSV, ordem SOV e ordem VOS. Vou deixar tudo aqui para você pausar e anotar, ou tirar um print, né? Geralmente quando eu tiro print, só fica lá na minha galeria, então... Mas você que sabe, né? Como você usa o seu print, como se você anota, você que sabe. Beleza? E... Por exemplo, além dessas, tem o que a gente chama de derivadas. Que a gente chama não, essas são as derivadas, tá? A ordem básica, SVO. Derivadas, OSV, SOV, VOS. É isso. Printou, anotou? Não é difícil, tá, gente? Quando é que vai ficar fácil, Rebeca, eu fazer frases em Libras sem que eu fique pensando tanto nisso, nessa ordem, se tá certo, se tá errado? Infelizmente, é só quando você começar a pensar em Libras. Mas no momento, quando você está estudando, isso vai te ajudar com o tempo também, tá? Basicamente, se alguém me perguntasse isso, por isso que eu perguntei e respondi, entendeu? Mas, para fins de estudo, quando eu falo fins de estudo, que você tem que estudar, que você tem que anotar, que você tem que saber explicar, é isso, tá, gente, que eu tô falando aqui. Por exemplo, o menino gosta de sorvete. Como ficaria em Libras? Ficaria o menino, né? O menino é o quê? O sujeito. Qual é o verbo? Ele gosta. Gosta é o verbo. E sorvete é o objeto. O menino, ele gosta de sorvete. Ela comprou um computador. Sujeito, ela. Comprou, verbo. Computador, objeto. E a ordem OSV. Ficaria: o homem escalou a montanha. Em Libras ficaria: a montanha, o homem, ele escalou. Objeto, sujeito, verbo. A menina caiu da árvore. Em Libras ficaria: a árvore, a menina, ela subiu, né? E ela caiu. Caiu. Ou cair, né? Na ordem SOV ficaria mulher. A mulher deu livro. Em Libras ficaria mulher, livro, deu, né? Mulher, livro, ela deu. Eu fui na praia. Em Libras ficaria eu, praia, ir, né? Eu
Maria. Eu fui, entendeu? Ordem VOS. Quem comprou o carro foi João ou foi Maria? Quem comprou o carro foi João ou foi Maria? Em Libras, uma frase interrogativa, que é uma pergunta. Né? Seria, pergunta, comprar carro. Quem? João ou Maria? Verbo, objeto e sujeito. Beleza? Então, basicamente, conclusão aqui dessa aula, que eu tentei resumir bastante aqui para vocês. As marcações não manuais são expressões faciais e corporais que você pode introduzir numa pergunta. Outro exemplo de pergunta. Pergunta. Você aqui, atento, certeza? Aprendeu? Entendeu? Eu tive que me mexer, não só as mãos. Então, marcações não manuais junto com os sinais. Frases interrogativas, que são as perguntas. A Libras tem uma ordem básica das suas frases. Tem SVO. Mas também possui derivados, outras formações, né? OSV, SOV, VOS. E não basta só saber tudo isso aqui. Você precisa mesmo treinar, interagir com os surdos, com a comunidade surda, para poder você começar a pensar em Libras e automaticamente fazer a estrutura das frases de forma natural e sem muito segredo. É basicamente isso. Tá bom? Até a próxima aula básica de Libras. Bons estudos e tchau, tchau!